Olá, meu nome é Larissa, eu vou fazer alguns comentários sobre a obra 25. Começando com a relação entre literatura e história, vamos dar destaque já para o nome do romance, né, 25. E já na epígrafe, o Mia Couto utiliza uma manobra curiosa. Ele cita a fala da adivinhadora Jesumina, que é uma personagem da obra, e dessa forma ele já demarca as fronteiras, né, então já demarca as fronteiras. De um lado a gente vai ter o 25 de abril para o colonizador, aquele que vive no bairro de Cimento, mas para os negros esse 5 vira zinco, em referência à madeira e o zinco da Casa dos Negros, né, já declarando que para esses o 25 de abril ainda está por vir. No poema de Nama de Souza, Deixa Passar o Meu Povo, ela também traz essa imagem da madeira e do zinco, quando ela diz: Noite morna de Moçambique e sons longínquos de marimba chegam até mim, certos e constantes, vindos nem eu sei donde. Em minha casa de madeira e zinco, abro o rádio e deixo-me embalar, mas as vozes da América remexem minha alma e os nervos. Então já traz essa imagem da madeira e do zinco, né, em referência às casas dos negros, às casas populares. Essa estratégia de citar personagens vai acontecer em todos os capítulos. Isso faz uma confusão entre o real e o ficcional, como se esses personagens tivessem vida para além da narrativa. Uma vida que nós leitores não temos acesso, nós não vemos essas cenas, né? Por exemplo, da Irene escrevendo diários ou escrevendo seus cadernos, produzindo falas e pensamentos em episódios que a gente não viu, né? Como se eles também tivessem uma vida subterrânea. Então isso dá uma força de verdade, como se esses personagens não fossem literários, fossem históricos. Né? A citação da Josemina, da Jesusmina é a seguinte: A Patrícia 25 é para vocês, que vivem nos bairros de cimento. Para nós, negros pobres que vivemos na madeira e zinco, o nosso dia ainda está por vir. E aí, todo capítulo ele abre com a citação de alguém. Né? Pode ser Jesumina, pode ser os cadernos de Irene, pode ser do Cego Andaré, ou a voz do Marcelino, ou até uma confissão do Lourenço de Castro. Só que aí também tem falas que são de personagens históricos mesmo, né? Quando ele fala: toda a terra ficará branca com a luz das estrelas e o céu será engolido pelas andorinhas. De Shaka Zulu a Dingane, seu assassino. E aqui a gente não sabe se se o Miyakoto se apropriou de uma frase verdadeira ou se ele investe tudo e utiliza um personagem histórico para atribuir uma frase criada por ele, construindo uma imagem de pássaros, né, da cegueira branca pela luz que será usada em diversos momentos do romance. Em outro momento ele usa a fala de Nozipo Maraire, que encarta minha filha, e ela fala o seguinte: até que o leão aprenda a escrever, o caçador será o único herói. Né, que também faz todo sentido dentro do capítulo. Só que aí uma coisa, um ponto importante pra gente atentar, é que enquanto os africanos falam, né, então quando tem a fala da Jesumina, ou do Marcelino, ou do Cego Andaré, eles falam, né? Então a questão da oralidade, da, da expressão oral. E quando os descendentes de. Resumindo, enquanto os africanos falam, a Irene escreve. É sempre anotações em relação ao caderno. Né? Então a gente pode colocar a relação entre fala e escrita a partir dessas duas construções. Sobre as tensões entre tradição e modernidade. Então, vamos lá, de jeitos diferentes, dentro da minha interpretação, os personagens mais modernos, obviamente, são Marcelino e a Irene. Marcelino é esse homem revoltado, né, desgarrado de suas tradições, que coloca a política à frente da família em prol de um ideal, de uma esperança de liberdade, da construção de um mundo novo. Essa tensão fica muito explícita nos diálogos de conflito entre ele e o seu tio Custódio. Né, enquanto Marcelino é inflamado, super afetado, se ofende com tudo, procura briga, né, em relação à revolução, os assuntos da revolução. E aí a gente tem a citação que fala o seguinte: tudo se torna grave, cada palavra com seu peso, cada ideia sem nenhuma medida, né? Para o Marcelino tudo é grave, tudo é política, tudo é revolução. Falta a flexibilidade para o Marcelino, né? O humor, o jogo de cintura. Enquanto o tio seria essa estratégia de vida, esse modo de vida que não busca o conflito, né? Que busca contornar uma situação de conflito. Então, enquanto o tio prefere ignorar, né, ele não quer saber dessa luta de classe, ele prefere fingir que obedece,
Né? E aí a gente tem uma citação do Tio Custódio que ele fala o seguinte: não me venha com essas ideias de política. A política é esses incêndios que acendem na casa do outro e quem arde é a nossa casa. Outra citação interessante é quando ele fala: um criado esperto nunca quer deixar de ser criado. E aos olhos da Dona Graça, que seria a irmã do Custódio e a mãe do Marcelino, talvez falte um pouco de dignidade ao irmão, né? Uma questão de não querer lutar. Mas se a gente for pensar, a Dona Graça também é um personagem que está no meio do caminho. Assim, ela mente que é viúva para não revelar que se envolve com um homem branco, né? E tem um filho mestiço, um filho mulato. Ela já está com o pé fora da tradição. Essa mulher que com os olhos que não param lágrimas, inférteis de água, como se não tivesse meios para ela se arrepender de alguma coisa. Então ela também não é pura, assim, se a gente for pensar nessa questão da modernidade. Ela também fez uma concessão, ela se relacionou com o homem branco. E sobre essa relação entre o Custódio e a Dona Graça, é interessante como ela defende o irmão, né? Que assim, mesmo o Custódio não tendo essa disposição assim para luta escancarada, luta franca, ele do seu jeito, de uma maneira mais simulada e passiva, ele é cúmplice dessa revolta, né? Quando ele é convocado, a cena que o episódio que ele é convocado para reparar as viaturas militares, e ele fica doente e acaba não fazendo, né? Então é uma revolta pela passividade. Ou então quando ele rouba os papéis oficiais e entrega para os revolucionários. Né? Uma passividade que pode ser confundida sim, pode ser confundida com covardia ou com traição pelo sobrinho, mas que é eficaz, né? Então a Dona Graça ilustra a outra cena importante é quando ela fala que ele não quer usar sapato, né? E o sapato, nesse mundo, explicava a Dona Graça, não é uma coisa de pôr e tirar. O dito sapato não compõe apenas o pé, mas concede eminência ao homem todo inteiro. O calçado é um passaporte para ser reconhecido pelos brancos, entrar na categoria dos assimilados. Existem dois tipos de pretos, os calçados e os pretos. E aí o tio Custódio ele se vangloria de ser um descalcidão, né? Sei lá, um cidadão descalçado. E aí tem uma citação bonita que ele fala: o mato estava sempre renascendo sob seus pés. Onde seu pé tocasse o chão, se apagaria a obra desses brancos. O passo dele punha o mundo a andar para trás. A questão entre tradição e modernidade. Portanto, sentenciava a Graça. O seu irmão estava concluído e perdoado. Ele dedicava igual amor à sua terra. Simplesmente não queria demonstrar. Afinal, a árvore alta é que apanha todas as ventanias. Então, nesse paralelo entre o Custódio e seu sobrinho Marcelino, Marcelino seria essa árvore alta, né, que coloca a cara a tapa, que vai gritar a todo pulmão a revolução. Já o tio Custódio não, ele seria esse jogo de cintura, esse contornar os problemas, mas isso não quer dizer que ele não seria, que isso também não é uma forma de lutar. E aí tem outras cenas do tio Custódio com o cego Andaré, né? Que o Custódio revela que talvez gostasse de ser cego, né? Não porque ele não gostaria de ver as coisas, mas que ele teria a possibilidade de não olhar mais para a tromba de certas pessoas, né? E havia mais vantagem na cegueira, esse tio Custódio. Ele fala o seguinte: você, se é cego, todos lhe tratam. Há sempre uma mão para te segurar. E não é isso que todos queremos? Alguém que nos trate sem a gente ter que. Sem a gente. Vamos lá. Alguém que nos trate sem que a gente precise pedir. Então é isso, né? A gente não teria que lutar para ter as coisas básicas, assim, para ser reconhecido como ser humano, por exemplo. E aí, voltando um pouco pra Irene, né? A Irene é essa mulher cosmopolita, né? Que lê Simone de Beauvoir, que faz suas anotações, né? Que não pensa em retornar para sua terra, pelo contrário, ela quer se afundar na terra estrangeira, né? Se afundar, se sujar de lama. É uma mulher que tá sempre em trânsito, ninguém nunca sabe ao certo onde Irene tá. E aí a gente tem aquelas cenas que ela aparece cheia de lama, né? Uma top já seco, se agarra ao corpo como se fosse uma outra pele. Então, a terra estrangeira para Irene é uma outra pele. E aí, na cena final, esse desejo dela se confirma, né? E ela desaparece na lagoa. Ela é submersa pelas águas daquela terra outra, daquela terra estrangeira. E aí, no meio do caminho, a gente vai ter o cego, que é o Andaré de Chuvisco, que é aquele que convive mais de perto com os brancos.
E não é por acaso essa cena de compaixão no final, né? Entre o Chuvisco e o Lourenço. A gente vai ver uma certa cumplicidade, uma identificação. Já que ele cresceu, assim, junto com os brancos, né? Cresceu junto com o Lourenço de Castro. Ele se orgulha de ter um olho azul, assim como os brancos, né? Mesmo que esse olho seja um olho cego e foi provocado por um branco. E aí ele fala que os olhos começam a clarear até ficarem da mesma cor dos de Irene, azuis da descoloração celeste. Vejo pouco, sim, mas até prefiro assim, tudo em sombra. Além disso, tem olhos azuis, cor dos brancos. Então, o cego Andaré, ele é aquele que quis ser branco, que em algum momento quis ser branco, né? Isso vai ter uma volta no final. Ele vai se sentir mais confortável na sua pele. Mas ele, em algum momento ele desejou ser branco. E aí, nesse sentido, ele lembra muito aquele personagem daquele outro texto do Miyakoto, né? O Veneno de Deus, Remédio dos Diabos. Então a gente pode fazer um paralelo entre o Andarete Chuvisco e o Bartolomeu Totsi, né? O Bartolomeu sozinho. Quando ele diz que ele se colonizaram a si mesmo e eu estou a ficar branco de língua, deve ser porque só falo português. Né? Então essa língua doente, essa língua coberta de fungos, essa língua podre, é uma língua branca. Então esse processo de tornar-se branco é um processo que adoece, que debilita, que tira as forças desse povo. Né? Então, assim como o Andaré, esse olho azul, parece com o olho da Irene, mas é um olho cego. Mas mesmo assim ele fica feliz por se desmulatar. Então, se a gente for pensar também as relações entre as matrizes de oralidade e a escrita literária, né, vai ter sempre esse jogo. No final isso fica muito claro, né, nas cenas finais, quando o Lourenço de Castro, ele se irrita que as coisas nunca, que na África as coisas nunca são ou não são ao certo. Né? Aí a citação fala o seguinte: a Lourenço de Castro irritava era esse sim e não dos assuntos em África. Esse poder ser e não ser. Essa líquida fronteira que separa o possível do impossível. Como se a verdade nos trópicos se tornasse em coisa fluida, escorregadiça. O que agastava o português era o ser enganado sem nunca lhe chegarem a mentir. Então, no fundo, ele tem coisas na África que ele nunca vai. Ele, como branco, né, ele nunca vai entender. Né? Então ele vai se sentir sempre enganado com essa duplicidade, como se o real tivesse vários planos. Para além da lógica, do visível, do racional, coexiste vários mundos nesse mundo. Né? Outra relação com o sagrado também. E isso fica. Isso também nos faz lembrar daquele poema do Miyakoto, né? O Outro Idioma, onde ele fala que existe um português para mentir e outro para ser enganado. Então, essa duplicidade da língua portuguesa em solo africano. Esse jogo do não me lembro, né? Então, qual português você usar? Não me lembro. Então, fica muito evidente essa estratégia africana de não bater de frente, mas de simular, contornar o conflito, como faria o Tio Custódio, por exemplo. Ou o médico português, que, de novo, né, daquele outro texto de Deus e o Diabo, ele fala: o português confessa sentir inveja de não ter duas línguas. O médico português confessa de não sentir inveja de ter duas línguas e poder usar uma delas para perder o passado e outra para ludibriar o presente. Então, sobre as utopias libertárias e a certeza revolucionária, o personagem que encarna, né, essa utopia libertária é o Marcelino, de novo. Então, Marcelino é esse homem da certeza, mas é um homem que não sobrevive, né, pra ver a independência, porque ele é capturado pela DIP, e aí ele tenta cometer suicídio de uma maneira horrorosa, cortando os testículos, né, espalhando sangue para todos os lados, para desespero do Lourenço e da memória do pai dele, né, da lembrança do pai dele. E esse jeito, essa morte do Marcelino, a gente pode interpretar como um anúncio também, né, de que o momento revolucionário pode ser infértil, né? Tem uma grande chance dele ser infértil, já que o futuro dele com Irene também nunca existiu. A Irene nunca, apesar das esperanças, das suspeitas, a Irene nunca esteve grávida. Então é como se essa síntese moderna desse par romântico da Irene com Marcelino fosse uma síntese infrutífera. Sobre o episódio que o Andaré consulta Gessumina, né, para saber se no 25 de abril ele recuperaria a visão.
Daí ela responde, não, você tem que esperar por outro 25. Ou seja, ainda não é aquele. Né? Então ela aí nessa fala adivinhatória, né? Nessa fala meio oracular, ela tá fazendo alusão ao outro 25, né? Que outros 25 serão necessários, que seria o 25 de junho de 75, que é a independência de Moçambique. E aí o André diz a Caixa, ainda vou lhe convidar para a festa da nossa independência. Né? Então esse 25 ainda não é nada, onde vi outros 25 mais nossos, desses em que só há antes e depois. Então, esse 25 da Revolução dos Cravos, ele não fez tanta diferença assim. Né? As coisas não se modificaram de maneira decisiva. Só que sobre o desencanto e a incerteza, né, pós-independência, a todo momento a gente vai ter esse pessimismo pairando, né, essa, essa falta de perspectiva, né, esse desencanto. E aí, no 30 de abril, a epígrafe de Marcelino já anuncia o pessimismo pairando no ar. Ele fala, nossa tristeza é a seguinte, ganhamos sem nunca chegarmos a ser vencedores. É a voz de Marcelino vinda do seu último chão. E aí tem outra citação do Lourenço de Castro, que ele fala, cabrões, agora é que vão vender essa merda aos comunistas. Que vendam, que isso tudo se afunde mais os pretos. E aí outra citação fala, porque em Moebase não sucedia nada, tudo continuava, nem no mais nem no menos. Não era esse dia, o 25 de abril, que fazia o antes e o depois daquela terra. Então no romance, esse desencanto, assim, Claro, o Marcelino morre, mas o personagem que mais encarna esse desencanto é o Lourenço de Castro, né? Ele que fica mais à deriva. E aí tem o desabafo dele na epígrafe que ele fala: ingênuo não é o que acredita, mas o que pensa que os outros também acreditam. Porque a partir do 25 de abril, o Lourenço de Castro ele vai sofrer duros golpes, né? Primeiro ele descobre que Irene está grávida. Depois a gente vai descobrir que é uma trapaça, né? Que ela não tá grávida mesmo, que é uma armação contra ele. Mas naquele momento tem a cena que ele volta para casa e vê que o médico tá lá junto com a mãe dele e a Irene e a notícia que a Irene tá grávida. E aí é o mesmo momento que pela rádio eles escutam a notícia do golpe de Estado. Daí ele fala que é o desacontecimento do 25 de abril. E para continuar a nocautear o Lourenço de Castro, no dia 27 ele tem a grande revelação. Né? No dia que ele decide lá matar o Andaré de Chuvisco. E aí ele vai atrás do Andaré e o Andaré revela o segredo, conta a história do pai dele, né? Bem de um jeito, de alguma forma de piano, assim, remetendo a esse cego que revela as coisas. Né, o mistério que o cego escondia, o segredo do Joaquim de Castro. Daí aí, pro Lourenço de Castro, tudo cai por terra. Né? Então, sem futuro possível, sem terra, sem propósito, sem o paninho dele de adormecer, né? Então, essa questão também da perda dos sentidos, de uma fuga da realidade, né? De você precisar ali de algum artifício para se anestesiar. Né, o jeito como ele pega no cavalinho também, no cavalinho quebrado, ele acaricia os cabelos do cavalo, né, pra sair da realidade, pra se acalmar. E aí esse Lourenço tá sem pai, que o pai morreu, tá sem a mãe, que ela já quer voltar para Portugal, né, sem mulher, que a mulher ele nunca teve, sem prole, que ele deseja ter um filho, mas também sem sucesso, sem nenhum branco para dar suporte comunitário para ele, né? Sem seus servos, resumindo, sem nada. Né? Nem os capatazes dele lá, o Diamantino e o Chico Soco Soco, estão perto dele nesse momento. Então, ele deseja matar o Chuvisco para não ter acesso a essa verdade, né? E aí a gente vai ter essa reviravolta entre o Lourenço de Castro e o cego, aquele diálogo, né? Então o cego vai jurar que ele não é da Frelimo, que ele não é um revolucionário. E aí ele pergunta, você lembra da gente na infância?
né, retoma esse episódio da infância, e aí o Lourenço fala que não, e o André fala, não esqueça o dia em que o branco apanhou por causa de mim, né? Então foi um fato que marcou a vida do cego Andaré. Aí a citação é a seguinte: jogamos cirumba juntos, não lembra? Éramos crianças, você e mais eu, brincávamos juntos, não recorda? Brincávamos, no enquanto fomos crianças. Depois lhe proibiram, seu pai proibiu. Você até apanhou por causa de brincar com a gente da nossa raça. Não lembra ter apanhado? Então o Lourenço absorve. Então o Lourenço não lembra, mas o Andaré lembra, né? Então, retomando aquela ideia de que o Andaré ele quis se integrar, ele quis se assimilar de alguma forma. Ele ficou lisonjeado do Lourenço ter apanhado por causa dele, né? E aí o Lourenço vai ser esse personagem que vai ocorrer uma transferência ali. Ele vai absorver essas manias do pai dele, né? Do Joaquim de Castro. Por exemplo, a obsessão com limpar o sangue, né? Essa questão de se sentir sujo e ter esses pesadelos, né? E aí a questão do pai sempre solicitar sempre mandar que o Andaré pintasse a sala de tortura, né? Porque sangue é coisa para ser lavada no imediato chão. O sangue no vermelho do chão, mas não, o sangue pode estar no chão, né? Pode ser derramado, mas ele nunca pode estar nas paredes, né? As paredes da prisão tinham que ser brancas. Ou seja, o problema não é matar, o problema é deixar vestígios, né? Esse vestígio da barbárie. E aí a gente pode fazer alguns paralelos entre o Andaré e o Cão Tinhoso, né? Assim como o Cão Tinhoso, o Andaré viu, o cego Andaré, ele viu que não devia ter visto, né? E por isso foi punido. A cena do Cão Tinhoso é a mesma coisa, né? O Cão Tinhoso está lá vendo as pessoas jogarem, né? O chefe lá jogar, e aí ele ri. E aí quando ele ri e aí percebem a presença do Cão Tinhoso, eles também lembram que o Cão Tinhoso não podia estar vivo, um cão leproso do jeito que ele era, todo feio, todo cheio de feridas, ele não pode viver. Né? Então o Cão Tinhoso estava no lugar errado, na hora errada, né? E eles lembram que ele não podia permanecer vivo. Então, para além das torturas que são normalizadas, o Andaré viu qual foi a cena que o André não podia ter visto, né? Ele viu o pai Castro violentar sexualmente os negros, né? Ele consumava amor esforçado com os prisioneiros. E aí tem a citação: não era o medo de cometer abusos que o amedrontava, todos os PIDs o praticavam. O que lhe trazia angústia era descobrir-se que ele trocava sexo com homens, ainda por cima pretos. Andaré, então, esse cego tem toda essas hipóteses por trás dele, né? Se ele era cego de nascença, ou se foi uma cobra que mordeu ele, né? E aí tudo nesse momento é revelado. Ele não era cego de nascença, ele foi tornado cego, né? Ele foi convertido cego pelo Castro porque como punição por ele ter visto demais. E aí eu lembrei de algumas coisas, assim. Eu li recentemente aquele livro No Coração das Trevas, do Conrad, que é um livro que é referência, né? Nesse, nesse gênero, né? De relato de viagem. E aí dessa visão do colonizador em relação à África. E em vários momentos a gente pode estabelecer paralelos com essa obra. E aí, nesse momento de descoberta do segredo do pai, o narrador diz: o Pide, né, nesse caso o Lourenço de Castro, se deixa engolir pelas trevas. Então, no momento de luta pela vida, o cego diz a Lourenço que ele não é completamente cego. E aí ele fala assim: ainda vejo sombras, sombras como você. Então, a África seria esse lugar da. Não, essa questão de ser. De, na África, o branco ele ser tragado pelas trevas. E aí o Lourenço Castro, ele é como o Marlon, né? O personagem, um dos personagens principais de Coração das Trevas. Ele vive uma missão civilizatória que é de outro, né? Então é como se, enquanto o Marlon, ele vai perseguir ali o caminho do Kurt, né? O outro personagem, o Lourenço Castro, ele vai continuar a missão civilizatória do pai dele. Né, como se ele tivesse condenado a realizar essa tarefa, né? Ele é um discípulo condenado.
Outra questão importante é essa obsessão incestuosa do Lourenço pela Irene, né, que é a tia dele. A violação que ele comete, então aí mais uma vez ele vai estar repetindo os vícios do pai, né, de não ter um amor consentido, de forçar uma violência. Só que aí, se a gente for pensar, pro Lourenço de Castro, a Irene, de certa forma, é a única mulher possível para ele, né? Porque ela é branca, ela é portuguesa, não há outras brancas, tirando a mãe, só sobra a tia mesmo, né? Então, só com ela que ele poderia ter um filho. Esse Lourenço que não quer mais voltar para Portugal, mas também que não quer ficar na África. Esse Lourenço que não tem lugar na Terra, né? Só que toda essa vontade dele querer ter um filho é para ser um bom pai, porque ele não teve essa presença paterna, né? Então ele transfere essa indiferença do pai, esse abandono do pai pro Estado. Então, toda essa falta de amor paterno, ele vai transferir na função dele de ser chefe da PIDE, assim como o pai. E aí quando ele descobre, quando ele tem a notícia do golpe lá em Portugal, né, na rádio, o golpe de Estado caiu, o regime. E aí ele fala assim, regime? Qual regime? Pro Lourenço não havia regime, né? Havia Portugal. Então, nesse sentido, Portugal era uma coisa eterna, imutável, né? Una, indivisível. Então, ele não pensava... Então, nesse sentido, Portugal preenchia todas as questões da vida dele. E aí, se Portugal cai, ele também cai, né? Ele já não tem pra onde ir, ele não tem terra nenhuma. E aí, de novo, essa transferência, ele absorve as loucuras do pai, né? Ele tem pesadelos, ele escuta tambores no ouvido. E aí lembra de novo muito Coração das Trevas de novo, né? Então tem esses sons de tambores, ele nunca vai saber o que significa ao certo, né? São coisas indecifráveis, assim, incompreensíveis para os brancos. E aí a gente vai ter a declaração de Zezumina, né? E essa imagem, quando a gente fala essa identificação dessa grande ave dos oceanos, né, com o pai o, o pai do Lourenço caindo do helicóptero, né, aquela cena. E aí a Jesumina fala a imagem da grande ave dos oceanos que tinha chegado à costa exausta e embateu no farol. E aí toda essa construção simbólica, né, de chegada à costa, então essa ave colonizadora que chega à costa e ela encontra um farol, né? Então esse farol como essa luz do esclarecimento, essa luz civilizatória, né, que vai levar a luz para as trevas, né? Então as grandes asas estavam quebradas. Eu olhei aquele bicho como olho os homens brancos, né? Então pássaros de asas viajadorasmas que chocam contra as luzes que eles mesmos inventam. Então olha que interessante, né? Então eles se chocam contra as luzes que eles mesmos inventam. Então, o que é essas luzes? É o projeto civilizador. Né? E aí a gente vai ter a barbárie da colonização. Né? Quando essa obsessão pelo sangue, quando ele faz esse chão já não tem limpeza possível. Então não adianta falar para pintar 1000 vezes, porque esse sangue que foi derramado nunca vai ser lavado, né? Essa culpa não tem como ser espiada nesse sentido. E aí Lourenço desnorteado, né, nesse momento, né, que ele já sabe do golpe em Portugal, e aí a mãe fala que vai voltar para Portugal, que vai embora, e aí o Lourenço está desnorteado, ele não vai poder, ele não vai sobreviver se ele ficar lá, né? Mas para onde que ele vai? Se ele já não tem gente nenhuma, se ele não tem terra nenhuma. E aí tem uma relação importante, que é a relação da Margarida, né, da mãe do Lourenço, com a Jesumina. E aí não é à toa que a Jesumina ajuda a Margarida a regressar, porque se a gente for pensar de novo naquela relação entre o moderno e a tradição, né, enquanto a gente vai ter a Irene e o Marcelino representando essa modernidade, né, trazendo a voz dessa modernidade, a Jesumina e a mãe do Lourenço vai ser essa voz da tradição. Né? Então não é à toa que a Jesumina vai ajudar a Margarida a regressar, né? Porque elas representam a tradição. Então elas são completamente opostas, né? No sentido
Uma é a África e a outra é Portugal, então nesse sentido elas são inconciliáveis. Então cada uma só tem, assim, quando elas finalmente dialogam, né, quando a Margarida vai lá procurar, Margarida desesperada vai lá procurar as palavras de Jesumina e ela acaba contando, Jesumina pede pra Margarida contar sobre a terra dela. A gente pode fazer um paralelo entre essas duas personagens, porque elas representam essa identificação com a terra e não tem uma terra outra, né? Pra Margarida só tem Portugal mesmo. E a todo momento ela quer voltar. Então é por isso que quando ela vai fugir, né? Vai voltar pra Portugal, ela quebra todas as louças para que nada que um dia foi dela, né, pudesse ser usado por um negro. Então tem essa questão também, essa imagem. E aí, no diálogo do Lourenço com a Jesumina, mais pro final do romance, a Jesumina revela, né, a mentira, que a Irene não estava grávida coisa nenhuma, que ela fez aquilo pra magoar o Lourenço. E aí, nesse encontro com a Jesumina, é a primeira vez que o Lourenço se suja com a terra, né, que ele se mistura com a terra, assim como faz a Irene, né, desde o começo. E aí, em algum momento, ele fala: tudo é terminável, até o futuro. Então, o Lourenço, ele é o desencanto do projeto civilizatório, né? Nada mais funciona. E aí a gente vai ter também o relato da Jesumina sobre a tortura do Diamantino, né? E aí ela fala que lembrando que o Diamantino é um dos policiais da PIDE também. E aí ela fala que ela não ia interferir, porque aquilo era assunto de homem com homem, né? E aí o Diamantino é esse policial branco da PIDE, e nessa cena de tortura, onde ele tá sendo estraçalhado ali, né? Ele. E aí que se revela que ele era um homem. Um homem igual. Só que aí é uma revelação pros negros, né? Então os negros percebem que aquele branco ele não era uma outra coisa, ele também era um homem igual a todos. Aí aí ela fala assim: branco é certo, português é verdade. Mas um tipo, quase um fulano, já quase não dava vontade de o matar. Então é nesse limite, né, do não sei, do humano que eu reconheço que o outro também é humano. Não, nesse limite da violência que eu reconheço que o outro também é humano. E aí tem uma cena que é muito surreal, que é a cena da Jesumina cantando o parabéns, né, que não aconteceu pro Lourenço. E aí, mais uma vez, a gente pode estabelecer esse paralelismo entre a Jesumina e a mãe do Lourenço, né, porque ali ela acolhe ele como se fosse uma mãe. E aí ela quer fazer de conta, né, a cena do aniversário, então ela faz de conta o bolo, faz de conta as cores, a família, a música. E aí essa estratégia do faz de conta aparece em vários textos. Se a gente for lembrar aquele texto da carta também, aquele conto do Miyakouto, né? Que aí faz de conta que o cara faz de conta que tá lendo a carta. E aí na cena final faz de conta também que o filho da mulher não morreu. Né? Então Jesumina acolhe Lourenço como mãe, faz de conta o aniversário para Lourenço, confirmando esse espelhamento entre a Jesumina e a Margarida. E vamos lembrar que foi a Jesumina que levou a Margarida pelo rio, né, para ir para Pebane, para dessa forma ela conseguir sair de Moçambique. E aí sobre esse desencanto, né, da independência, o Lourenço é fatalista, né? Ele vai dizer que a África teve duas grandes tragédias. Uma foi a chegada dos brancos e a outra vai ser a partida dos brancos. Então, a todo momento está anunciada já que essa independência não vai ser uma coisa boa. Só que mesmo frente a esse pessimismo, o Anderé diz: então deixa que sejam os pretos a escrever sobre eles mesmos. E agora o senhor se vá. Meta-se pelos caminhos, para você aqui há pouco o mundo. E várias reflexões do Anderé em relação à cultura dos brancos também, né? Ele vai falar que é uma cultura solitária, que não é que o branco é solitário, é que toda cultura é solitária.
a cultura branca solitária. E aí a gente vai ter a cena do quando o Andaré vai, quando o cego vai libertar os prisioneiros que ainda restam, né, pra salvar o Lourenço. Só que ele chega tarde, porque já mataram o policial da PID, aí ele encontra também o Lourenço no chão. E aí fica uma sugestão pelo cheiro, né? Ele fala, tem um aroma de mulher no ar. Ele fala, E aí fica sugerido que quem matou o Lourenço foi a Irene. Porque um pouco antes ele tinha visto a Irene junto com a Jesumina entrar na lagoa. Né? Então tem essa ideia de que branco mata branco e preto mata preto, né? Pra resolver suas questões. E aí, pra finalizar, assim, pra fazer um apanhadão dos temas, assim, dos textos que eu li, a gente vai ter, se a gente for fazer um paralelo desse texto, desse romance com o texto do Nós Matamos o Cão Tinhoso, né? Tem uma repetição, tem uma circularidade, né, na forma de escrever mesmo. E aí, a circularidade dentro do 25 é a questão do Andaré, né? Então, esse Andaré que no passado pintava as paredes da sala de tortura, ele vai terminar também pegando o velho pincel e continuando seu ofício, né? De pintar de branco os vestígios de sangue. Então, esse trabalho de esconder a barbárie, de apagar o outro, que é necessário em todo o processo colonizador. Né? A questão de não há sangue, não há desordem. Então, se eu conseguir apagar o sangue, as coisas estão justificadas, né? Eu consigo colocar ordem no mundo. E aí a gente pode retomar também os desejos do médico, né? Lá do remédio dos homens, remédio do diabo. Que ele fala que ele também queria ter duas línguas. E aí aquela discussão que eles falam, não tem como que o Bartolomeu sozinho, né? Ele fala, não tem como desmaiar, não tem como perder o sentido só um pouquinho, né? Morrer só um pouquinho. Então esse desmaio como fuga, como perda de sentidos, né? Uma pausa na obrigação de existir. A questão do medo também. E aí se no Nós Matamos o Cão Tinhoso, esse medo tá na figura do menino, né? Que não quer matar o cão, que não quer sentir essa culpa. Eu acho que o maior personagem de medo no 25 é a Margarida, é a mãe do Lourenço, né? Ela morre de medo. E aí as aproximações entre o cego Andaré e o cão tinhoso, né? Esse cão que também tem olhos azuis. O cão tinhoso também foi testemunho de uma guerra, né? Então, olhar para o cão tinhoso é lembrar de outras coisas, e são olhos que incomodam, que desconcertam. Então, a gente não quer estar na presença daquela lembrança. A mesma coisa na relação do Lourenço com o cego, né? É como se no fundo o Lourenço soubesse que o cego tinha alguma coisa para revelar para ele. Sobre. Comparando os dois textos também, né? A gente tem a figura da Isaura no Cão Tinhoso, né? A questão da piedade, a piedade da Isaura, a piedade daquela menina em relação àquele cão. Ao mesmo tempo, a culpa e a vontade de chorar do Ginho, né? Do menino. E aí nós matamos e nós choramos pelo Cão Tinhoso, né? Então, não sei, essa questão da desumanização mesmo. Em vários momentos, a menina é desumanizada, o cão tinhoso é desumanizado. Quando tem a figura dos moleques da costa, né, que são os mais negros, eles são completamente desumanizados. Então é importante a gente pensar essa relação entre o humano e o civilizado, e como o negro tá fora dessa relação, né, como se ele fosse o outro do humano nesse sentido. Ou seja, o processo de desumanização. E aí tem a citação: o cego estava de aviso. Para os brancos, o preto é santo ou demônio, transitando da inocência para a malvadez, sem nunca passar pelo humano. Então, nesse
fragmento fica muito claro a questão da desumanização. E essa desumanização que vai me passar vários corpos, né? O corpo do negro, do animal, da menina Isaura lá do conto, né? Que ela não é normal, ela tem um parafuso a menos. Na questão da mulher também, quando ele lá no comecinho do 25 ele fala, a mulher não conta, né? O Lourenço fala, a mulher não conta, a mulher às vezes até... A mulher até desconta. E esse jogo de fazer de conta, que vai ser o jogo da Jesus Mina, que também é um jogo lá que aparece na carta, no conto da carta do Minha Conta. E é isso.